Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, servo do Deus vivo. Eu tenho a fé que vence o mundo. Eu tenho uma palavra que é inerrante e infalível. Eu conheço um Deus que é o único Deus, que é Senhor de senhores, que é Rei de reis, que é a razão da vida porque Ele mesmo é a vida, é o caminho, é a verdade e a vida. E hoje estou aqui em nome de Jesus para, através da nossa Global Grace Missions, chegarmos a centenas de países com quase 30 idiomas, porque é preciso que a palavra de Deus corra o mundo e todas as tribos, povos, línguas e nações saibam que Jesus Cristo é o único Senhor. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Cristo Vive, do Rio de Janeiro, Brasil. Hoje eu quero conversar com você sobre a razão da minha vida e será da sua a razão da Bíblia Sagrada. Eu quero lhe falar de Jesus. Um Jesus vivo. Um Jesus que venceu a morte. Então, a morte sempre foi o maior problema do ser humano. A Bíblia diz que Jesus venceu a morte. A maior angústia do ser humano sempre foi lidar com este assunto que é inexoravelmente o final de todos nós, que é a morte. As pessoas têm muito medo que a morte acabe com tudo. O medo de perder, o medo do depois. Mas o Evangelho não começa com o medo do homem. Começa com uma declaração que os céus nos fazem verdadeira. Diz a palavra que Jesus venceu a morte. Isto não é simbólico, isto não é poético, mas é uma forma real, histórica, verdadeira e eterna. A morte não foi o fim de Jesus, foi o começo da nossa vida. Era preciso que um cordeiro perfeito, sem máculas e sem pecado, morresse, fosse sacrificado, para que a dívida que constava contra nós fosse paga. Esta é a pessoa de Jesus. Ele foi a propiciação dos nossos pecados. Ele pagou o preço da justiça de Deus que constava contra nós. Então, hoje nós vamos entender o que essa vitória de Jesus representa, significa, não apenas para o dia de hoje, mas para o dia de hoje, para a vida, para o futuro e para a eternidade. Veja que quando as pessoas olhavam para Jesus, e ele teve um ministério apenas de 3 anos, dos 30 aos 33 anos, muita gente dizia, ele é o filho de Maria, ele é o filho do carpinteiro, ele é o carpinteiro, porque ele estava ali num corpo de carne. Mas a Bíblia diz que aquele corpo e aquela carne era um véu, e que o véu, disse Paulo aos Hebreus, foi rasgado de alto a baixo, e que o corpo físico de Jesus, que era um véu, na realidade representava também o tabernáculo do Antigo Pacto. Então, assim como no Antigo Pacto o véu separava o homem do lugar santo dos santos, a carne de Cristo também ocultava a plenitude da glória divina que habitava nele. Mas quando Jesus morreu, algo extraordinário aconteceu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi o homem que abriu o caminho, foi Deus. Ele disse que um novo e vivo caminho foi aberto. A carne de Jesus foi rasgada para que os eleitos de Deus, os predestinados, os escolhidos, tivessem acesso direto a Deus. Isso muda completamente
a nossa relação com Cristo. Não seguimos mais o Cristo, disse Paulo aos Coríntios, dos dias da sua carne. Não seguimos mais o Cristo da humilhação. Não imitamos a via crucis da derrota. Agora conhecemos um Cristo único, Deus glorificado, aquele que possui as chaves da morte e do inferno. O véu não está mais fechado, ele se rasgou. Agora já compreendemos que naquele corpo estava o próprio Deus. Deus agora tinha um corpo. O véu se rasgou e nós agora temos acesso direto a Deus. Então, não seguimos um Cristo que aparentemente fora derrotado. Seguimos um Cristo glorificado. A morte e o diabo foram destruídos. Vamos começar a ver isto na Bíblia Sagrada. Eu quero muito que você acredite na Bíblia. Tenha fé nesta palavra, que é inerrante, que é infalível, que é viva, que é eficaz. Nenhum outro livro nesta terra tem o conteúdo, a vida, a força, o poder, a fé que a Bíblia Sagrada nos outorga. A Bíblia do original hebraico, o livro dos livros, a palavra das palavras, a palavra por excelência. Então, não busque Deus em qualquer outra palavra, porque você não encontrará. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você crer no Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, você é salvo. Salvação quer dizer libertação, quer dizer cura, quer dizer sair das garras de Satanás para os braços de Deus, da morte para a vida, das trevas para a luz, da escuridão que o diabo coloca nas pessoas para a luz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, diz a palavra do Senhor no livro de Hebreus, Paulo escrevendo aos judeus convertidos, remanescentes da graça, ele diz assim no capítulo 2, versículos 14 e 15, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, o diabo. Então, e ele fez mais. A Bíblia diz, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, esta é a obra de Jesus. Ele diz que por sua morte não foi uma vítima de um julgamento equivocado. Foram os desígnios de Deus. Segundo os desígnios de Deus, ele morreu, ele deu a sua vida. E ele diz, para destruir aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então, esta palavra destruir vem do original grego katargeu. Quer dizer que Jesus destruiu, amarrou e limitou. O diabo não tem mais acesso àqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. E Jesus diz aqui, através de Paulo, que Jesus, quando morreu, ele katargeu, ele destruiu, ele limitou, impediu, amarrou. Agora, em Cristo, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nação santa, povo eleito, raça eleita, escolhidos para divulgar, proclamar as virtudes do reino. Então, Jesus participou da carne e do sangue porque era preciso que um cordeiro perfeito morresse, fosse sacrificado, derramasse o seu sangue por mim e por você. E essa morte de Jesus, há 2026 anos atrás,
lá em Jerusalém, num monte que tem um aspecto de uma caveira, o Monte Gólgota, ele estava lá, tomando sobre si o castigo, a dor, a doença, a enfermidade, a condenação, o juízo. E ele disse para que nós, quando crermos nisto, mortos aos pecados, vivamos para a justiça de Deus. Essa foi a obra de Jesus. Eu só estou aqui hoje falando a tantas nações e por tantas línguas que estão sendo interpretadas nesta programação, porque isto tudo se tornou uma realidade na minha vida. Eu passei a entender, a receber, a acreditar, a tomar posse que Jesus, por sua morte, o poder dos poderes, destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então a cruz não foi a pena, foi o pagamento dos nossos pecados, foi o preço da justiça, mas não foi só isso, foi também um confronto com aquele que veio para matar, roubar e destruir. E foi a vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhe com atenção o que a Bíblia diz no livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 14 e 15. Ele diz assim: tendo cancelado o escrito da dívida. Havia uma dívida. Nós nascemos em pecado, nós éramos devedores perante Deus. E diz a palavra que ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Então Paulo está dizendo, tudo aquilo que a lei invocava, ritos, cerimônias, vigílias, jejuns, batismos, abluções, ele disse, tudo isto que constava contra nós como ordenanças, que nos era prejudicial, portanto, havia um preço a ser pago pela justiça de Deus, ele diz que ele removeu inteiramente isso da nossa vida. Então não foi a água do batismo que removeu. Não acredite na substituição da suficiência de Cristo. Os falsos profetas estão proclamando ao mundo que a obra de Jesus não está completa e que se eventualmente a pessoa não se batizar nas águas, num rio, num lago, numa lagoa, ela continuará pecando. Isto é um insulto à soberania de Jesus. Senhores, isto é uma heresia, é uma falsidade. Tentar roubar a glória da obra suficiente de Jesus, pois ele mesmo disse, tudo está consumado para depositar nas mãos do homem a decisão, se eu me batizar, eu completo aquilo que Cristo não completou. Há muitos líderes fazendo um desserviço muito grande, apelando para o judaísmo dentro da obra que deveria ser somente da graça. Por isso ele disse, cancelou o escrito da dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Todos esses ritos, cerimônias da lei judaica, ele diz, nos eram prejudiciais. Esse que removeu inteiramente, encravando na cruz. E ele diz, despojando principados, potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esta foi a obra de Jesus. Fez por mim, fez por você. O que eu posso acrescentar a uma obra que ele disse que está consumada, completa? Não posso acrescentar nada, não posso tirar nada, não posso, obviamente, imaginar que cabe ao homem determinar coisas completando uma obra incompleta de Jesus. Senhores, isto não é um jogo de palavras, isto é a verdade do que o diabo tem enganado milhões de pessoas no mundo. Na cruz, Jesus cancelou o escrito da dívida. Cancelou ou não cancelou? A Bíblia diz cancelou. Então não é o homem depois que convida publicamente o povo para ver, olha gente, vamos numa praia, numa lagoa, tirar os pecados porque Cristo enganou a gente. Ele não tirou não. Então nós vamos fazer um rito judaico.
Senhores, ignorar esta verdade é estar fora das linhas estabelecidas por Deus no que diz respeito à salvação. Na cruz, aleluia, na cruz do Calvário, Jesus cancelou a dívida, despojou publicamente os principados e as potestades, triunfou sobre eles. Na cruz, expôs ao desprezo. Então não existe nenhum nome nesta terra. É verdade o que eu lhe estou dizendo. Senhor, senhora, que anda em busca da salvação, que tem medo do futuro, você que está no fundo de um poço espiritual, você que está numa angústia danada, o que vai ser a minha vida? Quem é Deus verdadeiramente? Quem eu sou? O que estou fazendo nesta terra? O que Deus tem para mim? O que eu posso melhorar a minha vida? Só com Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é o Salvador. Só Ele teve a capacidade de triunfar na cruz sobre principados e potestades e desprezando-as definitivamente. Então isto não foi uma vitória parcial. Isto foi a aniquilação do domínio do pecado, da quebra definitiva do poder de Satanás sobre os eleitos de Deus. A cruz não foi derrota, foi o despojamento público do inferno. Jesus os desprezou. Então o diabo perdeu o poder quando Jesus venceu a morte. Agora o inimigo acusa. Ele é o acusador, mas ele não governa mais. Ainda grita aí nos altares, em muitos lugares, nas mídias sociais, mas não tem mais domínio. A morte espiritual e a vida eterna. Se você tem Jesus, você sai da morte para a vida eterna. Então, antes da manifestação da graça, o homem estava morto em pecados e delitos. Não ferido apenas, não fraco, estava morto. E eu termino com Efésios, capítulo número 2. Vamos procurar na Bíblia. Efésios, capítulo 2, está aqui, versículo 1 em diante. Olha a preciosidade. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, aleluia, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta foi a obra de Jesus. Eu quero dizer isto ao mundo, esta foi a obra de Jesus por você. Entrega a sua vida a Jesus. Renuncie ao mundo, à religião, aos apelos religiosos, satânicos ou humanos. Saia desse caminho da perdição. Deus arrancou agora escamas dos teus olhos, tirou cera dos ouvidos, arrancou o véu da lei que obriga, que castiga, assim como Paulo disse a Pedro nos Gálatas, olha, como é que sendo tu um judeu vives como gentio e obrigas os gentios a viverem como judeus? Você não sabe que pela lei ninguém será salvo? Quem está debaixo da lei está debaixo das obras da maldição, Gálatas 3:10. Entrega a sua vida a Jesus. Jesus buscou você tantos anos e te encontrou agora aqui pela Global Grace Missions, através de um apóstolo da graça de Deus do Rio de Janeiro do Brasil. Neste caminho não há equívocos, não há erros. Entrega a sua vida e você finalmente viverá e será salvo. Amém, amém e graças a Deus. O resto do domingo feliz, uma semana vitoriosa, graça e paz. Apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vivo, uma igreja de Deus. Até lá.